se tem uma coisa que poucas pessoas conseguem, ou pelo menos iniciam os seus trabalhos baseados em propósito, é relacionar diretamente a palavra sucesso com ela. Todos nós que experimentamos tangibilizar o nosso processo ao atingir o nosso propósito, dificilmente nós conseguimos ter um olhar ou um resultado de sucesso no primeiro momento. Pelo contrário. E eu estou falando por experiência própria, eu não estou nem me baseando em outros casos ou em outras pessoas, né? Eu falo de experiência própria. Às vezes ninguém para pensar tudo que está envolvido no projeto do Robolaura. Eu vou comentar um pouquinho mais para quem não conhece, para quem já conhece, desculpe, eu vou ser repetitivo. Eu estou contando essa história há 3 anos. Tem coisas que eu não faço mais, por exemplo, eu não passo mais a animação da Laura. Se vocês quiserem, vocês vão no YouTube, né? As redes sociais nos ajudam muito para agilizar a nossa palestra, agilizar o nosso trabalho. Antes de eu me apresentar, eu gostaria de fazer uma breve contextualização, que eu acho que cabe muito em cima do que eu faço e em cima do que nós vamos falar um pouquinho aqui. Todo mundo já ouviu falar na palavra Dharma? Vocês conhecem o conceito do que significa, ou do que é a palavra Dharma? Para nós, a palavra Dharma ela não tem um peso muito significativo, não. Nós conseguimos passar uma vida toda sem pronunciar a palavra Dharma. Agora, as pessoas que nascem nos países orientais, mandatoriamente, elas vivem com o conceito do Dharma na sua existência. O Dharma não tem uma referência religiosa. O Dharma é a religião em si, dentro da própria pessoa. É o que ela escolhe crer. É o que ela escolhe concentrar a sua fé. E essa fé não está relacionada a uma entidade divina, não está relacionada a uma entidade religiosa. Essa fé está relacionada à sua capacidade pessoal de crer em algo, nem que seja nela mesma. Dentro da Laura, nós temos uma diretriz 0. A gente trabalha com inteligência artificial, a gente constrói robôs, então é lógico que nós devemos ter uma diretriz 0. Dentro da Laura, a nossa diretriz 0 é a seguinte: na dúvida, siga o Dharma. Na dúvida, siga o Dharma. E sabe qual é o nosso Dharma dentro da Laura? É salvar vidas. Então, sempre quando nós tivermos a dúvida sobre algo do que nós vamos fazer, quando nós temos dúvidas sobre o movimento que nós vamos fazer, nós paramos e seguimos o Dharma. Só para você ter uma ideia, nós já recusamos investimentos de grande porte, justamente porque não estava compatível com o nosso propósito. Será que todo mundo está disposto a rasgar notas de dinheiro por causa do seu propósito? Bom, baseado nessa pequena reflexão, eu gostaria agora de me apresentar para vocês. Invertendo um pouco a ordem das coisas, eu consigo dizer um pouco sobre quem eu sou. Tá? Eu sou conhecido como Jacques Fressato. Eu sou um hacker ativista, porque o meu propósito está relacionado em usar o que eu sei fazer de bem feito para impactar a vida das pessoas. Eu tenho um histórico de 22 jobs entre 2006 e 2013, onde esses trabalhos relacionados à segurança corporativa deram um resultado de 180 milhões de dólares em saving. Ou seja, a minha vida particular estava tudo bem, estava bem tranquila, sem a necessidade de nenhum tipo de intervenção de nenhuma entidade, nem divina e nem filantrópica e nem política. Estava correndo tudo certinho. Acontece que no intervalo de tempo, entre 2006 e 2013, o meu propósito de vida mudou. Eu criei o Robolaura e essa tecnologia salva hoje mais de 10 vidas por dia. Tem médicos aqui na plateia? Nós temos médicos hoje aqui? Felizmente, acho que não temos médicos, Os médicos são os principais stakeholders do nosso produto hoje.
Eu participei de um evento onde 60% da plateia eram de médicos. E, na conversa com esse público, nós estávamos discutindo sobre justamente qual é o grau de importância de você salvar uma vida. Como que você entende isso? Nós hoje atribuímos aos médicos a grande responsabilidade da salvaguarda de uma vida. Mas nós esquecemos de todo o mecanismo que tem por trás em cima disso. A Laura é um produto que surgiu para dar suporte à decisão clínica com o objetivo de ajudar as pessoas a salvarem as vidas. Mas quando a gente fala um pouco mais de propósito, antes de entrar no crivo de como a Laura funciona, eu acho interessante vocês olharem qual é o meu propósito, qual é o meu propósito individual. Eu vou impactar a vida de 1 bilhão de pessoas usando tecnologia de ponta, acessível e eficiente. 1 bilhão de pessoas. Só que quando você olha para esse número, ou quando eu tento olhar os meus amigos de verdade, ou aqueles que estão nas minhas redes sociais, parece que impactar 1 bilhão de pessoas é praticamente impossível, ou é uma ilusão. Bom, deixa eu contar uma experiência para vocês. Alguns meses atrás, no Hospital Erasto Gettner, a Laura deu um alerta de um paciente que estava deteriorando gravemente. Era um paciente que tinha um câncer que tinha retornado. Ele tinha tratado esse câncer mais ou menos uns 8 anos antes, e de repente esse câncer retornou e ele precisava fazer o tratamento. Só que ele retornou muito mais feroz, com muito mais violência e estava deteriorando muito a saúde desse cara. Ele tinha uma quimioterapia agendada para as 3 horas da tarde. E como é de praxe, ele veio junto com a sua família, porque a família dá o apoio, né, para a pessoa quando está nessa situação. Por volta das 10h30 da manhã, o robô ele deu um sinal de que ele estava deteriorando gravemente, ou seja, os indicadores clínicos dele estavam muito baixos, estavam caindo fortemente. Não só os exames médicos, como também a coleta dos dados que as enfermeiras fazem do paciente. Uma das enfermeiras olhou aquilo, achou diferente e foi no médico de plantão direto, apresentou aquilo para ele. E ele falou, não, está tudo bem, esse paciente está nessa situação mesmo, ele está deteriorando, ele está com câncer grave, é lógico que isso aconteça. A enfermeira não ficou satisfeita com aquela resposta. Checkpoint. Ela fez um bypass naquele médico e foi conversar com outro especialista, que não estava com a cabeça contaminada daquele atendimento do front, que a gente não pode criticar o cara também, porque ele está ali no dia a dia, pegando fogo, ele tem que resolver situações emergenciais. Então ele tem um olhar emergencial e todos estão críticos para ele. Não existe um que esteja mais ou menos crítico, todos estão críticos. Quando o outro médico olha aquela situação, analisa os indicadores que ela levou, os apontamentos e as justificativas de cuidado que ela apresenta, os dois decidem voltar nesse primeiro médico, argumentar com ele, contra-argumentar com ele, e os 3 juntos, 3 seres humanos, falando sobre um 4º ser humano, decidem suspender a quimioterapia que aconteceria às 3 horas da tarde e passam a observar esse paciente. Quando eles tomaram essa decisão, às 6 horas da tarde, 3 horas depois, o paciente começou a deteriorar muito mais grave. Às 7 horas da noite ele foi para a UTI, isso era no sábado. E na terça-feira seguinte ele foi a óbito, por causa do seu câncer. Quando eu fiquei sabendo desse caso, a minha primeira reação foi a seguinte: eu não fico feliz em ouvir um negócio desse, porque a minha tecnologia foi construída para salvar pessoas. Eu não estou entendendo o porquê que vocês me trouxeram esse storytelling sobre esse caso específico. O médico em questão, que era aquele do primeiro atendimento, falou o seguinte para mim: Jackson, você não está entendendo. Salvar uma vida não representa dar 50 anos para ela. Às vezes, salvar uma vida representa dar 3 horas para ela. 3 horas o suficiente para ela se despedir do filho, para ela se despedir da esposa, para ela se despedir da sua família. Ou para ser o inverso, para essa família se preparar para o que vai acontecer, porque ninguém é inocente dentro de um tratamento, dentro de um processo. Então, meus queridos,
Nesse único movimento, com o meu robô, eu impactei 3 ou 4 famílias, com uma média de 5 ou 6 pessoas cada uma. Eu não tenho um contador dizendo quantas pessoas estão sendo impactadas pela tecnologia que eu criei. Eu não tenho esse contador. Mas eu sei que esse número não vai ser impossível de atingir se nós simplesmente olharmos para um fator simples. Nós, seres humanos, gostamos de seres humanos. O que a nossa tecnologia faz é provocar a capacidade humana de olhar para o ser humano. E sabe por que eu criei tudo isso? Justamente interpretando o contexto de propósito. Quando vocês me convidaram para falar sobre negócios com propósito, eu fiquei um pouco aflito. Compartilho com você a angústia. Porque, num primeiro momento, quando você olha negócios e propósito, parece que as coisas não andam juntas. Porque um negócio já tem um propósito. Inclusive, se você entrar no Código Civil sobre a descrição do que é uma empresa, você vai ver que ela é um negócio com o propósito de dar lucro e ter um benefício social. Só aí já não funciona, porque as pessoas não conseguem amarrar uma coisa na outra. Não porque a ideia não seja válida, é porque o nosso mindset não funciona desse jeito. Então, nós estamos vivendo hoje num momento que, automaticamente, as pessoas associam negócios com um crivo não tão positivo. Eu, pessoalmente, cresci numa família que o meu pai, que não é empreendedor, falava que a pessoa, para ter sucesso, ela tinha que ter feito alguma coisa errada. Então, cara, imagine, eu cresci escutando isso dentro de casa. Automaticamente, como que eu fazia com o meu espírito empreendedor? Só que quando eu olho para o conceito de propósito, eu gosto muito de uma das descrições que o dicionário dá. É um desígnio. Qual é o nosso propósito? É o nosso desígnio. É aquilo pelo qual nós fomos destinados a fazer algo, aquilo que nós temos a capacidade de fazer algo. Se a gente olhar para a descrição de negócio, ela é um pouco mais crítica ainda, Ela é mais abrangente. Então, se eu for explorar tudo isso aqui, é difícil. Só que de todos os conceitos, eu gosto muito dessa terceira aqui, atividade e ocupação. Então, se nós pegarmos, se a gente abrir um pouco a análise dessas palavras, e nós entendermos que o nosso propósito pode vir a partir da nossa atividade, a partir da nossa ocupação, automaticamente a gente está empoderado para fazer o que a gente quiser, independente do que seja o nosso propósito, desde que ele deixe de ser apenas um sonho. Se você só tem o teu propósito na tua caixinha de ferramentas em casa ou nos teus lamentos de insucesso, você não tem um propósito. Você simplesmente não tem um propósito. E daí eu não sei em qual bandeja de tipo de ser humano você cai. Porque eu só conheço e convivo com pessoas que têm um propósito. Eu convivo com um time de 25 pessoas que tem o propósito de salvar 10 vidas por dia. Eu convivo com um time que, apesar de toda a sua limitação em vários fatores, inclusive nos fatores financeiros, conseguem realizar o seu propósito, porque ele tem que ser executado. E com isso, o robô Laura, que é a nossa criação, está salvando 10 vidas por dia e salvou mais de 9.000 pessoas desde 2016, quando foi ativado. E sabe qual que é a parte mais interessante quando a gente ativou o robô Laura pela primeira vez? Quando ele começou a fazer todo aquele negócio? Quando começou a processar os dados, quando começou a minerar as informações, quando conectou pela primeira vez, e vocês não fazem ideia do que é conectar uma inteligência artificial de verdade, numa base de dados verdadeira e não programada ou não configurada. É algo que você nem imagina qual é o resultado que vai dar no dia seguinte, no momento seguinte, porque ela começa a aprender com essa base. Quando nós conectamos ela pela primeira vez, naquele dia, estava o Leonardo. O Leonardo é o irmão da Laura, é o meu filho. Ele estava na aldeia junto conosco. Quando a gente ligou e os dados começaram a ser processados, ele saiu pela aldeia conversando, falando com todo mundo, dizendo bem assim: a Laura está aqui. Então, para quem não conhece a história que está por trás disso, o robô Laura foi construído porque a minha filha morreu de sepsis em 2010. Esse foi o evento adverso que eu tive, que fez com que todo o meu propósito mudasse.
Aquele propósito simples e medíocre que eu tinha de simplesmente viver a minha vida básica, de construir o meu legado particular, a minha casa, o meu carro, a minha moto. Não que tenha sido fácil vender a moto, tá? Eu quero deixar essa observação aqui. Não foi fácil vender a moto, mas foi vendida. Esse legado básico, que hoje eu considero medíocre para o tamanho do legado que eu estou construindo e dos resultados que nós estamos tendo, esse legado básico foi substituído por um de impactar a vida das outras pessoas. Sobre o que aconteceu com a minha filha, ninguém mais pode fazer nada. Não existe uma startup no mundo que esteja criando a solução para resolver isso que aconteceu para mim. Não existe uma empresa no mundo, nem Google, nem as empresas do Elon Musk, nenhum país no mundo capaz de reverter o que aconteceu comigo no dia 28 de maio de 2010. Mas eu tenho a capacidade, com a minha tecnologia, de mudar o que pode acontecer na vida de centenas de milhares de pessoas. De mudar a história delas. Porque é um propósito que está sendo executado. Então, o que eu quero perguntar para vocês, o que eu quero finalizar nessa apresentação, é qual é o seu propósito? Escolha um, invista nele, porque você fazendo isso, automaticamente você vai achar os meios para poder executá-lo. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, pessoal.